Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero fazer uma explicação sobre um conceito que é muito fácil, muito básico, mas é bastante recorrente aqui no canal. Provavelmente daquelas pessoas que não são inscritas aqui no canal, mas que caem de paraquedas e tem uma dúvida básica sobre eletrônica. Então, eu vou atender aí essa galera porque é uma dúvida realmente bastante recorrente. Desculpa a minha voz, tô meio gripado. Acho que não é coronavírus não, mas espero que não. Então o que acontece, gente? A pergunta é a seguinte: Renato, eu tenho um aparelho de som que ele está marcado ali atrás dele 12 volts, 1 ampere, por exemplo. E eu tenho uma fonte que é 12 volts, 2 amperes. Eu posso ligar esta fonte neste equipamento de som? Então, para quem trabalha com eletrônica, isso é básico, vai saber responder isso na hora. Mas para aquela pessoa que não é do meio, cria aquela dúvida: pô, será que esses 2 amperes dessa fonte vão queimar 1 ampere do meu som? Então, primeiro, deixa eu explicar bem simplificadamente, para você não precisar assistir o vídeo inteiro. Não, mas assiste o vídeo inteiro, que é legal depois você entender o conceito, que você vai poder extrapolar esse conceito para outras aplicações desse tipo. Basicamente, o que acontece? A tensão, ela é a força que aquela energia fornece para o sistema, tá? Tô falando num linguajar bem leigo, tá? Então você fornece ali um 12 volts de força, tá? O equipamento, quando ele recebe essa força, ele puxa uma quantidade de energia, porque ele tem uma resistência interna, ele trava e não deixa a energia vir toda de uma vez dessa força. Porque imagina, se eu fizer uma força contra uma pessoa que não fizer nenhuma resistência, o que vai acontecer? Eu vou empurrar essa pessoa e essa pessoa vai cair. Se essa pessoa exercer uma resistência contra o meu empurrão, eu não vou conseguir empurrar ela tão forte, ela vai provavelmente só dar um passo para trás. E se ela fornecer uma resistência gigantesca, a hora que eu empurrar essa pessoa, ela não vai dar nada para trás, né? Então, dentro de todo equipamento eletrônico existe essa resistência a essa força, ok? E então, o que acontece? Conforme eu diminuo essa minha resistência, eu costumo ter esta movimentação. Essa movimentação é a corrente, que é medida em amperes. Então, quando eu tenho um equipamento que ele diz 12 volts, 1 ampere, o que significa? Significa que quando eu aplico 12 volts nele, ele consome, ele deixa passar 1 ampere. Tá? Então 1 ampere é o consumo dele quando é aplicada essa força, que é a necessária para que ele funcione, de 12 volts. Tá? Então ele consome 1 ampere. E aí na tua fonte está escrito 12 volts, 12 volts, 2 amperes. O que significa? Significa que essa fonte ela tem a capacidade de fornecer 2 amperes. Então o equipamento de som ele consome 1 e a tua fonte consegue fornecer 2. Mas óbvio, se o equipamento consome 1, então ela vai trabalhar tranquilo, ela não vai fornecer, não vai trabalhar no limite, ela consegue fornecer muito mais corrente, o dobro de corrente teoricamente, porque as fontes, dificilmente essas fontes, principalmente essa chinesinha, ela nunca fornece a quantidade de corrente que está escrito ali na especificação dela. Então é isso, gente. Se você tem um equipamento que você está pensando em ligar ele aí com uma fonte diferente daquela que veio, a tensão tem que ser aquela igual, tá? E a corrente tem que ser maior do que a que ele precisa, porque ele tem que ter a energia suficiente, ele tem que ter a corrente suficiente para ele trabalhar, ok? Então assim fica explicado. A tensão tem que ser igual e a corrente da tua fonte tem que ser maior do que a corrente que está marcando ali no teu equipamento, que você tem que ter capacidade de fornecer corrente para aquele equipamento funcionar normalmente. Beleza? Então, espero ter respondido, espero não ter complicado mais. Às vezes eu fico um pouco preocupado, assim, será que eu não compliquei mais do que ajudei, né? Mas, e só tentando aqui exemplificar um pouco mais, tentando levar um pouco mais a claro o conceito, sempre utiliza-se aquele conceito da caixa d'água, né? Então a caixa d'água, quanto mais alto a caixa d'água tiver, maior vai ser a pressão de água, né? Então maior vai ser a tensão, tá?
E aí, para que a água não caia toda de uma vez, o que você precisa fazer? Você precisa colocar um cano. Quanto mais fino esse cano, menos água você vai ter. E então você está acrescentando ali uma resistência. Quando você começa a fechar uma torneira, você está aumentando a resistência. Então, quando você aumenta a resistência, você diminui a corrente, inversamente proporcional. Aumenta a resistência, diminui a corrente, tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar, subir mais essa caixa d'água. Quem já instalou chuveiro aqui elétrico, sabe que às vezes o fabricante manda uma pecinha ali que é para você instalar, caso você esteja instalando esse chuveiro num prédio que tenha uma caixa d'água acima de 5 andares, não lembro direito como que é a especificação, mas basicamente aquela pecinha, o que ela faz? Ela acrescenta uma resistência na entrada de água ali do chuveiro, para que a corrente, né, para que a quantidade de água não seja muito alta, caso a caixa d'água esteja muito alta, né? Então, fazendo essa analogia fica fácil de entender. Se você tem uma tensão constante, ou seja, a caixa d'água, você não está subindo nem descendo ela mantém na mesma altura, você reduz a resistência, o que acontece com a corrente? Você aumenta a resistência, né? Você aumenta a resistência, a corrente cai. Você diminui a resistência, ou seja, você abre a torneira, a corrente sobe, né? Então, é simples, mas eu acho que é simples, pelo menos. Bom, sei lá. Espero ter ajudado aí, galera. Valeu, abraço, tchau, tchau. Se inscreve no canal e papapá, e dá o like, deixa comentário. E se tiver dúvida, gente, deixa o comentário. Não perca as esperanças. Eu sempre falo aqui, o canal do YouTube, ele chega uma hora que ele vira um monstro. O que acontece? Cara, é muita pergunta chegando, muito mais do que eu consigo ou tenho capacidade de responder. Teve uma época que eu fiz uma política de responder a 100% dos inscritos. Então eu via lá as perguntas e eu ficava vendo, bom, esse cara é inscrito, em sinal de respeito eu vou responder a pergunta dele. Aí eu via lá que um cara não era inscrito, eu falava, putz, deixa eu priorizar uns inscritos e depois eu vou responder os não inscritos. E tentei fazer esse gerenciamento, não deu muito certo, porque eu acabava perdendo mais tempo vendo se o cara era inscrito ou não e tudo mais. E às vezes a pergunta do cara não inscrito era boa, então eu acabei não dando certo. E o que acontece hoje, gente, é muito aleatório aqui as respostas, mas o que é muito legal é quando outras pessoas respondem. Então acaba virando tipo um fórum. Eu sei que tem gente que não gosta que outras pessoas respondam dentro do seu canal, mas aqui tá liberado, beleza? Aqui quem quiser pode entrar e responder as perguntas dos outros, fica à vontade. Se o outro achar discordar, só não pode quebrar pau, né, gente? Vamos ter respeito. Beleza? Abraço, tchau, tchau.